Pessoal, vamos aqui com as principais notícias dos jornais hoje. Olha só, tem uma matéria no Globo falando assim: mudança na ficha limpa não garante benefícios a Bolsonaro e pode ir ao STF. A Globo chamou um especialista em direito eleitoral para opinar sobre esse assunto, né? A gente sabe que os bolsonaristas estão com esse projeto de detonar a lei da ficha limpa, reduzindo de 8 para 2 anos o prazo de inelegibilidade se houver condenações por 3 tipos de conduta: abuso de poder político ou econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Por que exatamente essas condutas? Porque foram as condutas nas quais o Bolsonaro foi condenado, tá? Quem conduz esse projeto é o deputado Bibo Nunes. Engraçado, uma parte aqui sobre esse Bibo Nunes. Ele é o cara, quando a tarefa é nojenta, a tarefa é asquerosa, a tarefa é fedida, ele é escalado para tocar. Porque me parece que o eleitor desse sujeito não está nem aí para a moralidade. Tá? É a impressão que passa, porque ele é aquele deputado que alugava dinheiro usando a cota parlamentar, ou seja, dinheiro nosso. Ele alugava um BMW e assumiu mesmo, falou: olha, alugo mesmo, é o meu padrão de vida. E o eleitor, ele é do Rio Grande do Sul, né? O eleitor foi lá e o reelegeu. Uma coisa absurda. E aí toda tarefa que é fedida, como por exemplo essa tarefa agora, acabar com a lei da ficha limpa, é uma coisa meio grosseira, é uma coisa asquerosa. E aí ele é escalado, porque o pessoal já sabe que o eleitor dele não tá nem aí pra nada. Mas vamos lá. O Globo entrevistou o Fernando Neisser, da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E olha só, ele diz que, primeiro, a retroatividade não é automática, tá? Então não é garantido que essa nova lei vá valer para a condenação do Bolsonaro. Segundo, ele diz que é possível sim que o STF alegue o princípio da moralidade que está inscrito na Constituição e declare essa lei inconstitucional, tá? Porque essa lei, na prática, estaria acabando com a lei da ficha limpa. Porque, ao se reduzir de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade, na verdade, presidente da República, governador, deputado, prefeito, o ciclo eleitoral é de 4 anos. Então significa que o sujeito tomou uma inelegibilidade, no ciclo eleitoral seguinte ele pode participar da eleição. Então, na verdade, acabou com a lei, né? Na verdade é isso. E aí é o seguinte: ainda que o Congresso aprove esse projeto absurdo, ainda que o STF não julgue isso inconstitucional, mesmo assim o Bolsonaro poderia ficar inelegível, tá? Por quê? Porque se ele sofrer a condenação no processo criminal lá no STF, o processo criminal sobre o golpe de Estado, nesse caso, ele é uma outra hipótese de inelegibilidade que não está coberta por esse projeto do Bibo Nunes. Bem, mas seguindo aqui, pessoal, notícia boa, hein, relacionada ao Elon Musk, tá? Ele se engajou com a política de extrema-direita e tal, e ele esqueceu que na Europa e nos Estados Unidos também o consumidor de carro elétrico é um público de esquerda. Tá? Porque o público de direita, ele inclusive nega o aquecimento global, ele nega que haja. Então, quem tá mais envolvido e compra mais esse tipo de veículo é o público de esquerda. E aí o que aconteceu? Vendas da Tesla despencam em toda a Europa. Registros na Alemanha caíram 59% em meio à reação dos consumidores contra o ativismo político de Elon Musk. A queda da Tesla ocorreu enquanto o mercado de elétricos na Alemanha cresceu mais de 50% em janeiro. Então, olha só, o mercado geral de carros elétricos cresceu mais de 50% em janeiro, em relação ao ano anterior. O que reduziu a participação de mercado da Tesla de 14% para 4%. Ou seja, o mercado geral cresceu 50%, a Tesla caiu 60%. Tá? Na França, as vendas da Tesla caíram 63% em janeiro, enquanto na Noruega os registros caíram 38%. No Reino Unido, a queda foi de 8% em relação ao ano anterior. Então é o seguinte: em função do ativismo político dele, ele está destruindo a empresa. A verdade é essa, né? Não sei como é que ficam os acionistas em relação a isso. Tá? Os acionistas poderiam se juntar e derrubá-lo do cargo de CEO. Teria até que ver se ele é CEO ou ele é presidente do Conselho de Administração da Tesla. Ele teria que estudar melhor essa questão, tá? Mas enfim, o fato é que ele está prejudicando os acionistas. Isso sim é um fato. Bem, aí pra gente fechar daquela série O Brasil Quebrou. Meu irmão, vou falar um negócio. Eu cheguei pra jantar agora no shopping. Hoje é dia 20 de janeiro, final do mês. O Brasil tá quebrado, Brasil. Esse aqui é o Brasil que quebrou, meu povo. Hoje, no valor econômico, franquias crescem 13,5% no Brasil e faturam 273 bilhões de reais em 2024. Houve uma alta de 8,6% do faturamento real, tá? Já descontada a inflação. Essas aqui são as 10 maiores franquias do Brasil: Cacau Show, Boticário, McDonald's, Colchões, Ortobon, Lubrax+, Ordonto Company,
a MPM da Ipiranga, Óticas Carol, BR Mania e Shell Select. Bem, tem no Valor hoje também uma notícia interessante, tá? Um mega terminal de containers em Santos avança. Vai ser um dos maiores terminais de containers do mundo, tá? Vai praticamente dobrar a capacidade do Porto de Santos. E o edital deve sair, investimento de 4,5 bilhões de reais, o edital deve sair em setembro. Lembrando que o Porto de Santos tem uma obra do parque gigantesca, que já está lá em consulta no TCU, que é o túnel Guarujá Santos. Inclusive, eu lembrei dessa publicação do Janones. Alguém conhece algum brasileiro que tenha recebido uma casa do Minha Casa Verde e Amarela? Aquele programa que eles chamam o Bolsonaro aqui de um nome pejorativo, né? Que o B do inelegível de merda lançou? Obviamente que não, porque ele cortou 95% da verba desse programa, mas eu estendo o desafio do Janones, tá? Alguém me fale de uma estação de metrô, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, qualquer lugar do país, Fortaleza, que tenha sido inaugurada durante a gestão Bolsonaro, construída durante a gestão Bolsonaro. E quero também duplicação de rodovia, hein? Podem citar aí, duplicação de rodovia feita no governo Bolsonaro. Eu queria saber, tá? Ferrovia também inaugurado, qualquer coisa. Qualquer obra de grande porte que o Bolsonaro tem sem contar a questão do São Francisco, que ele fez 1% da obra e falou que foi ele. Uma obra que já estava há 14 anos, já estava basicamente pronta. Bem, pessoal, e aí para fechar, ainda na série O Brasil Quebrou, né? Ontem a Embraer fechou a maior venda de jatos da sua história, tá? A ação subiu mais de 15% na bolsa. Foi uma venda de 7 bilhões de dólares. São centenas de jatos para uma empresa chamada FlexJet. E são 182 jatos. E isso expõe uma dificuldade porque o maior comprador de produtos industriais do Brasil são os Estados Unidos. Tá? A China só compra da gente produto básico, é só grão, soja, né? Grão de milho, grão de soja, é só carne bovina. Nada que envolva qualquer valor agregado a China compra do Brasil. E isso é um problema. Por exemplo, aviões, na verdade a China está montando uma empresa para ser concorrente da Embraer, né? E derrubar aí o mercado da Embraer. E a China não compra nenhum jato da Embraer. E aí, na realidade, isso expõe que o jogo ideal para o Brasil é manter uma relação forte com a China, é manter uma relação forte com a União Europeia e é também manter uma relação forte com os Estados Unidos. E ficar nesse tripé, tá? Também tentar uma relação forte aqui no Mercosul e operar de vários lados, porque todos os lados jogam muito duro, né? Então essa dificuldade que o Trump traz ao tentar detonar a relação do Brasil com os Estados Unidos vai ser realmente um desafio muito complicado para o Lula, né? Outro dia mesmo eu vi uma notícia como que a China joga duro na questão comercial. Ela está criando barreiras ali para a soja brasileira, para jogar o preço mais para baixo, atrasando os embarques. Eles jogam muito duro em questão de preço, em questão de... Então, o Brasil ser dependente só dos chineses é terrível para o Brasil, também não é um bom negócio. O Brasil tem que tentar diversificar ao máximo os parceiros, né? Então, vamos ver como que vai ser essa questão do Lula com o Trump. Bem, pessoal, e pra gente fechar, eu queria falar mais uma vez daquela oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.